Olá, vamos mergulhar juntos nos fundamentos da governança do Azure. A ideia aqui é construir, do zero, um verdadeiro mapa mental para entender como organizar, proteger e gerenciar um ambiente na nuvem de um jeito que realmente funciona no dia a dia. Para a gente entender tudo isso, nosso roteiro vai passar por 4 pontos essenciais. Vamos começar com a base física do Azure no mundo todo, depois subimos para a hierarquia de organização, damos um zoom no que é um grupo de recursos e, por fim, vemos como botar ordem e proteger tudo isso. Então, antes de falar de regras e de organização, a gente precisa entender o tamanho do terreno onde estamos construindo. A governança do Azure começa por aí, por essa infraestrutura física gigantesca que a Microsoft tem. É justamente por causa dessa escala que a organização é tão, mas tão importante. Olha só, a base de tudo é uma rede com mais de 60 regiões espalhadas pelo globo. E cada região, na prática, é um complexo de data centers. A escolha de onde colocar um serviço não é só um detalhe, sabe? Se um serviço é implantado aqui no Brasil, por exemplo, isso garante baixa latência para os usuários locais e ainda ajuda a cumprir leis de soberania de dados, como a nossa LGPD. E para deixar tudo ainda mais resiliente, a Microsoft tem uma sacada genial: os pares de regiões. Funciona assim. Para cada região, existe uma outra, a centenas de quilômetros de distância, ligada por uma rede super rápida. Então, se acontecer um desastre de verdade, tipo um furacão, que afeta uma região inteira, a parceira dela está lá prontinha para assumir as operações. É uma garantia de continuidade que seria muito, mas muito difícil de se conseguir por conta própria. Ok, já entendemos o tamanho do campo. Agora, como a gente organiza o jogo? É aqui que a gente entra no coração do nosso mapa mental e começa a ver como o Azure coloca ordem nessa escala global. É aqui que a governança começa a ganhar forma. Lá no topo de tudo, a gente tem os grupos de gerenciamento. Pensa neles como se fosse, sei lá, a diretoria da sua organização na nuvem. É nesse nível que se definem as regras mestras, do tipo, nenhum recurso pode ser criado fora do Brasil. Essa política, quando aplicada lá no topo, desce em cascata para todas as assinaturas e recursos abaixo. Isso garante a conformidade em toda a empresa, sem precisar ficar configurando cada equipe uma por uma. Logo abaixo dos grupos de gerenciamento, a gente encontra as assinaturas. Elas são como grandes caixas para os recursos e servem para duas coisas super importantes: faturamento e isolamento. Cada assinatura gera sua própria fatura, o que facilita demais o controle de custos por departamento. E o mais importante, elas criam uma fronteira de segurança. Por padrão, a equipe de desenvolvimento não consegue nem ver os recursos da assinatura de produção. Isso evita cada acidente. Agora, dentro de cada assinatura, a gente organiza tudo em grupos de recursos. A regra de ouro aqui é agrupar recursos que têm o mesmo ciclo de vida, ou seja, que vivem e morrem juntos. Por exemplo, um site. Ele precisa de um servidor, um banco de dados, uma rede. Todos esses componentes vão para o mesmo grupo de recursos. Quando o projeto do site acabar, é simples. Basta apagar o grupo e tudo que está dentro dele é excluído junto. Fica tudo limpo e organizado. E por fim, chegamos na base, na camada mais detalhada, onde estão os recursos em si, as máquinas virtuais, os bancos de dados, as contas de armazenamento. E a regra aqui é bem clara: todo e qualquer recurso no Azure precisa pertencer a um grupo de recursos. Não tem exceção. Essa estrutura de 4 níveis, grupo de gerenciamento, assinatura, grupo de recursos e recurso, é a espinha dorsal de toda a organização no Azure. E claro, não existe um tipo único de assinatura, né? O Azure oferece vários modelos para cada necessidade. Para quem está só começando, a conta gratuita ou a de estudante são perfeitas. Para projetos menores, um modelo de pagamento conforme o uso é super flexível. E para as grandes corporações, os contratos Enterprise já vêm com descontos e um gerenciamento mais centralizado. Beleza, agora vamos dar um zoom naquela camada que é fundamental no dia a dia: o grupo de recursos. Entender como ele funciona é essencial para uma boa gestão. A melhor analogia para um grupo de recursos é uma pasta no computador. Só que, atenção, é uma pasta com umas regras bem específicas. Primeiro, depois que deu um nome para ela, já era, não dá para renomear. Segundo, não dá para colocar uma pasta dentro da outra. Isso força um bom planejamento de nomes desde o comecinho. Se o nome do projeto mudar, a única saída é criar um grupo novo e migrar tudo para lá. O processo de criar um grupo de recursos é bem direto, mas cada passo tem seu motivo. Primeiro, se escolhe a assinatura, que define quem paga a conta e quem tem acesso. Depois, um nome único e, de preferência, bem descritivo. Em seguida, a região. E aqui, uma pegadinha. Essa região armazena só os metadados do grupo, como o nome e as tags. Os recursos que vão viver dentro dele podem estar em regiões completamente diferentes.
por fim, as tags, que a gente vai ver que são essenciais para a organização. Ok, a nossa estrutura está montada. E agora? Agora a gente vai ver como proteger e gerenciar os recursos que estão lá dentro. É aqui que a gente aplica as travas de segurança para evitar acidentes e as etiquetas para organizar os custos. Para proteger os recursos mais importantes contra erro humano, o Azure oferece os bloqueios. O bloqueio do tipo delete é como colocar um cadeado num cofre. Ele impede que alguém apague um banco de dados de produção por acidente, mas ainda permite que os administradores façam atualizações. Já o read-only é um bloqueio total. Ele congela o recurso. Ninguém pode modificar e ninguém pode excluir. É perfeito para ambientes que foram arquivados ou que precisam passar por alguma auditoria. Agora as tags. As tags são talvez a ferramenta de organização mais flexível e poderosa que tem. São basicamente etiquetas de chave e valor que a gente pode colocar em qualquer recurso. Com elas dá para identificar o dono de um recurso, o centro de custo responsável por ele ou o projeto ao qual ele pertence. Mas a grande mágica acontece na hora de gerenciar os custos. Com um clique, dá para gerar um relatório mostrando exatamente quanto o projeto lançamento Q1 gastou no mês, somando todos os seus componentes. E pronto, está aqui o nosso mapa mental completo, o resumo de uma boa governança no Azure. A gente começa com a base física global, depois cria a hierarquia lógica com grupos de gerenciamento, assinaturas de grupos de recursos. E, por fim, aplica as ferramentas de controle, como bloqueios para proteger e tags para organizar e controlar os custos. Dominar esses 6 pontos é o caminho para ter uma arquitetura de nuvem que é robusta e fácil de gerenciar. Com esses blocos de construção em mãos, a pergunta muda. Deixa de ser o que é governança para se tornar como eu quero que o meu ambiente funcione. A combinação certa desses elementos permite desenhar uma nuvem que não é só funcional, mas que também já nasce segura, organizada e com os custos otimizados desde o primeiro dia.